Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e para aprender com ela. Eu sou a pastora Deise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço aí que, se você gostar do conteúdo, deixa o teu like para ajudar o canal, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. E se você não se inscreveu, inscreva-se, que você é muito bem-vindo. Acione aí o sininho para receber as informações do próximo vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema bastante interessante, que é: o inferno existe? Onde que fica o inferno? Como que será lá? Os ímpios que irão ser lançados no inferno ficarão em tormento por toda a eternidade ou depois se acaba? Então, nós vamos meditar um pouquinho em Mateus 25:30, que diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, o Senhor Jesus, ele já está aí afirmando: olha, existe. Só que a palavra inferno, ela não aparece na Bíblia. Ela aparece no sentido de Sheol, de Hades ou Geena ou Geena, né? Alguns pronunciam de uma forma um pouquinho diferente. E o que é o Hades? E o que é o Sheol? E o que é esse Geena, né? A palavra vem falar para nós que o Sheol e o Hades, eles são similares e eles representam a sepultura, o lugar onde há morte, o lugar onde estão os mortos. E a palavra Geena ou Geena, ela arremete ao Tártaro, né? Então ele vem da tradução do hebraico, aramaico, grego, e no grego ele representa o Tártaro, que significaria então esse Geena, o local que é chamado de Lago de Fogo. Então a palavra inferno, ela veio na tradução para o Ocidente, na nossa Bíblia está assim, mas na verdade essa palavra ela não existe, né? A palavra que a palavra usa na Bíblia é Lago de Fogo. Por quê? Porque o Geena é um local que fica em Israel. E antigamente, há muitos e muitos anos atrás, ele era utilizado para que fossem feitos sacrifícios a Baal. Então ali eles queimavam até mesmo crianças, os pais levavam os filhos para serem entregues a Baal em sacrifício e eram queimados vivos, era um local onde o fogo não se apagava. Na época de Jesus, esse local já não se fazia sacrifícios de crianças, mas era um local que foi transformado num lixão. Então o local era tão amaldiçoado, tão ruim, o ambiente lá diz que é tão péssimo, até hoje o ar é péssimo, e era um local onde se queimava o lixo. Então, é por isso que Jesus disse assim: olha, é melhor você entrar no reino dos céus com um olho só do que com os dois você ser lançado no lago de fogo ou no Geena, né? Aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então, por isso que é chamado Lago de Fogo, porque neste lugar, no Geena, eles lançavam os lixos, era um local de contaminação, um local onde havia ali o bicho, verme, né? Porque aonde há o lixo, ao verme. Eu lembro que quando eu era criança, o meu pai pegava o lixo todo da casa, levava num terreno longe, num local que tinha mato, ele cavava, colocava ali o lixo, colocava fogo e depois ele que apagava o fogo, ele enterrava. Para quê? Para que não houvesse contaminação, proliferação de ratos, né? Porque o lixo ele vai criando aqueles bichinhos, né? Que é chamado tapuru, vai apodrecendo e ali fica insuportável, o cheiro fica insuportável. Então, nesse lugar do Geena, eles faziam isso, jogava lá todo tipo de lixo e colocava fogo. Então, o fogo nunca se apagava. E Jesus, ele fez uma comparação. Então, nós conseguimos entender, o inferno existe? Sim.
onde fica o inferno? A palavra de Deus vem falar para nós em Provérbios 15, 24, que para o sábio, o caminho da vida vai para cima, para que ele se desvie do inferno ou da sepultura, ele se desvie de cair na sepultura. Então a gente consegue entender que quando Jesus diz assim, olha, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Lançar, tudo que é lançado, a tendência é cair, não é isso? Então, aqui nesse versículo ele está dizendo, olha, o caminho para a vida é para cima e o caminho da morte é para baixo. Então a gente consegue entender que o inferno ele fica em algum local, num abismo, né? Num local para baixo, e ali existe o lago de fogo. Muitos dizem assim, mas não foi feito ainda. O inferno ainda só vai ser feito, Deus só vai fazer quando for para lançar lá Satanás, os seus anjos e os ímpios. Eu não acredito desta forma, né? Porque diz em Mateus 25, 41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado, já está preparado para o diabo e seus anjos. Então, este local é um abismo com um lago de fogo, onde serão lançados, onde cairão Satanás, seus anjos e todos os ímpios que o serviram. Agora, será que neste lugar, como é que será? Vai ser lançado lá e depois vai acabar? Porque existe a primeira tese, que é defendida por muitos teólogos, muitos líderes, é que não haverá um tormento eterno. Eu quero ler para vocês Lucas 12, do versículo 46 ao 48, que diz assim: virá o Senhor daquele servo no dia em que não se espera e numa hora em que não se sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com vários açoites. Mas o que soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se pedirá. Então eles usam esse versículo e algumas outras passagens, como também a de Malaquias, né? Que diz que as cinzas dos ímpios estarão neste local e que os que forem salvos, né, visualizarão e terão abaixo dos seus pés as cinzas, que é Malaquias 4:3. Pisarão as cinzas dos ímpios, pois eles se farão cinza debaixo da planta dos seus pés. Então eles usam esses versículos para dizer, olha, a pessoa não tem Deus, ela vai ter aí uma hierarquia, né, um patamar, o galardão, como o salvo tem o galardão, o ímpio também terá, uns mais, outros menos, quem pecou mais, quem pecou menos, e aí o que vai acontecer? Vai ter um determinado tempo que vai queimar e vai acabar, vai virar cinza. Essa é a primeira tese. A segunda tese diz que serão atormentados por toda a eternidade. Então, a palavra de Deus vem falar para nós que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso está no livro de Daniel 12:2. Então, aqui está dizendo que é eterno, né? Não tem fim, é toda a eternidade. E irão, versículo 46 diz, e irão eles para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Né? Outra tradução diz, irão para o tormento eterno e os justos para a vida eterna. Então, ali ele está afirmando
que é para toda eternidade. Então, essa segunda tese, eles afirmam, né, que a pessoa vai ser lançada e ali o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga e a pessoa fica em tormentos por toda a eternidade. O que eu acho interessante, que eu quero salientar aqui para nosso melhor entendimento, é que nós temos uma vida terrena, uma vida física, né? Nós somos formados de corpo, de alma, que é o nosso intelecto, e de espírito, que é o nosso fôlego de vida, que vai voltar para Deus. Então a palavra diz assim: morreu, segue-se o juízo. Né? A palavra é muito clara quando diz que eu não levarei o pecado do meu pai e nem o meu pecado, meu pai levará. Cada um dará conta de si próprio. Então, eu sou responsável. Quanto a batismo, né, que eu vou deixar aqui o link de alguns vídeos, que eu não vou entrar aqui muito a fundo nesses temas de batismo de crianças, de purgatório, de reencarnação, porque já tem vídeo aqui no canal e vocês poderão assistir que irão complementar. Mas eu quero dizer para você que cada um vai levar o seu pecado, tá? Então a criança não tem pecado. Se uma criança morrer, Jesus já respondeu: delas é o reino dos céus. Outra coisa, o fôlego volta para Deus que o deu, e como o homem foi tomado do pó da terra, Deus disse: você voltará, o seu corpo voltará ao pó, porque do pó fostes tomado, e o espírito volta para Deus. Agora, quando a pessoa ressuscitar na vinda do Senhor Jesus, cada um prestará conta daquilo que fez. No livro de Apocalipse 20, o versículo 12 diz: eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aí, nesta hora, o inferno, ou seja, a sepultura, a morte, serão lançados no lago de fogo. Então você está vendo como o inferno não é o último lugar? Esse inferno aqui é o Sheol e o Hades. Juntamente com a morte, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Essa segunda morte nada mais é do que a separação definitiva de Deus. Não haverá oportunidade da pessoa se arrepender e sair de lá para ir para o céu. Existe a tese aí do purgatório, que diz que a pessoa morre, vai para o purgatório, sofre um processo ali de melhoria para poder depois ir para o céu. Outros já dizem que a reencarnação não existe céu nem inferno. A pessoa vai, morre, vai para um local de tratamento e volta de uma forma melhor. Outros voltam para apagar os pecados que cometeram na vida anterior. Então, existem vários tipos de crenças. Mas aqui a palavra é muito clara, né? E diz que a morte, o Sheol e o Hades serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, quer dizer, separação definitiva de Deus, e todo aquele que for achado escrito no livro da vida já estará com Deus. Mas quem não foi achado inscrito será lançado no lago de fogo. Agora, muito bem, nós conseguimos entender essas duas teses, né? Uma que diz que não será para toda a eternidade, que vai ter um fim. A segunda diz que é para toda a eternidade. E a terceira tese? A terceira tese diz que morreu, acabou. Olha, nós vivemos aqui uma vida terrena. Quem teve uma boa vida, o seu céu foi aqui. E os problemas que nós tivemos, a falta de paz, as dificuldades, as doenças, esse já foi o nosso inferno. Então essa é uma terceira tese que uma classe de pessoas defendem. Geralmente aqueles que são ateístas, que não acreditam em Deus e nem acreditam no diabo. Ele diz que o Deus é a parte boa, é aquilo de bom que nós fazemos, e a parte ruim seria considerada, então, um mal, né? O que pertence ao diabo. Eles não acreditam nesses dois seres distintos, Deus e Satanás.
Agora a palavra de Deus fala para nós em Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Olha, gente, que coisa interessante. Tem gente que fala, não, porque a pessoa vai cair lá no inferno e aí Satanás vai atormentar, os demônios vão mastigar as pessoas que vão cair lá. Isso não vai acontecer. Primeiro, porque Satanás não tem nada dele. Tudo é de Deus, tudo é domínio de Deus. Quem será atormentado, aqui já está falando. O diabo que enganava será lançado no lago de fogo, onde estará a besta, o falso profeta, todos os anjos, a terça parte que o acompanhou, né, na sua rebelião, e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida. Todos serão lançados lá. E eles serão atormentados por toda a eternidade. Então não é um local que tenha descanso, é um local de sofrimento. O inferno, né? No caso, o lago de fogo, né? Porque o inferno, na verdade, é o Sheol, né? É o Hades, mas o lago de fogo existe. É um local que a palavra de Deus diz que já está preparado para Satanás, os seus anjos e todos os ímpios. É um local de tortura, é um local que fica num abismo para baixo, porque todos serão lançados lá. E na minha concepção, é um local onde haverá o sofrimento eterno para todos. Por quê? Como que nós entendemos? Se a palavra de Deus diz que ele dará a cada um conforme as suas obras, aqueles que são os mártires, que morreram em prol da palavra de Deus, que se entregarem em prol, né, do nome do Senhor Jesus, que tiveram uma vida santificada para Deus e morreram por serem desta forma, receberão um galardão maior. E os demais, conforme a sua dedicação, cada um terá a sua porção. Cada obra que é feita, a pessoa recebe uma pedra na sua coroa. Cada um recebe o galardão que será, né, que será competente a cada um. Que Deus entregará a cada um. E no lago de fogo também, quem pecou mais e quem pecou menos. Mas será que lá, no reino de glória, vai ser só um tempo e quem tem o galardão menorzinho depois vai acabar? Não, a palavra diz que estará na cidade, o cordeiro será o seu sol, os alumiará, os guiará, os conduzirá, cuidará deles e será para sempre. Da mesma forma, eu creio que no lago de fogo, aquele que for lançado lá não vai terminar. Ele vai receber uma punição, um castigo, conforme aquilo que ele praticou, mas será por toda a eternidade. E você? Como que você entende esse assunto? É fácil para você entender esse assunto? Eu quero também deixar aqui, para nós encerrarmos este vídeo, um versículo que está em Isaías 66, o versículo 24, que diz para nós da seguinte forma: E sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, onde o verme nunca morrerá e nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Então, que nós possamos entender e que possamos também nos preparar para esse encontro com o Senhor Jesus. E eu quero te fazer um convite. Se você não aceitou, aceite o Senhor Jesus agora. Obedeça ao Senhor descendo as águas batismais. Repara aquele erro que você acha que é difícil, pede a Deus forças. Aprende a palavra, examine a palavra, porque ela é que testifica do poder de Deus e da sua misericórdia. E você que está afastado também, retoma de onde você parou,
para que quando chegar este dia, que ele não está longe, mas já está próximo, porque nós estamos vendo coisas terríveis acontecer, que nós possamos estar preparados para ter o nosso nome chamado e para poder entrar na cidade pelas portas. E nunca ouvir essa frase: aparta-te de mim, maldito, vocês que praticaram a iniquidade, para serem lançados no fogo eterno. Eu quero orar contigo agora, e se você quer se aproximar de Deus, esse é o momento. Querido Deus, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Peço a ti, Pai, que abençoe este lar, esta casa, esta pessoa que está se aproximando do Senhor, que está levantando a sua mão e dizendo: eu quero aceitar Cristo como Salvador. Escreve o nome dela no livro da vida, Pai. Aquele que estava afastado, Senhor, está retornando. Concede força e vigor espiritual. Coloca de pé na terra, Senhor, para gozar das tuas bênçãos aqui e também para ter um local de honra, um lugar de honra que possa sentar à tua mesa. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, o Senhor possa entrar com cura. Aquele que precisa de ser liberto, que seja liberto no nome do Senhor Jesus. E que cada um de nós, Pai, possamos nos preparar. Nós te louvamos, agradecemos pelo sacrifício remidor do Calvário e pedimos a ti, Pai, nos sustenta com a tua potente mão e nos ensina a fazer o teu querer em nome de Jesus. E você diz amém e graças a Deus. Te convido a visitar a minha página lá no Facebook, Reflexo da Glória, e fica para ti um forte abraço da pastora Deise. Deixa o teu comentário, compartilhe esse vídeo com quem você ama, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.